Olá, Tiago. Tudo bom? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Se alguém puder dar um feedback. Bernardo, você está conseguindo me ouvir? Oi, Camila. Bem-vinda. Que legal. Camila está aqui com a gente. Camila da Beólica, Camila da Megawatt. Paulo. Oi, Paulo. Oi, Lisboa. Bem-vindos, pessoal. Deixa eu ver aqui onde está a nossa convidada aqui. Peraí, que muita gente pediu para participar aqui da live hoje. Vamos lá, Elisa, já aceitei aí sua solicitação. Acho que já você divide tela comigo. Oi, Elisa, tudo Olá, bom? tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Tô aqui, tem uma luz enorme em cima de mim, tô aqui na Anel ainda. Meu Deus, imagino que se é difícil de tirar daí hoje, ainda mais último dia de consulta. Eu quero até primeiramente agradecer por você ter cedido um espaço na sua agenda. Eu imagino que não está sendo fácil. Hoje é o último dia da CP e você mesmo assim super gentil resolveu fazer a live com a gente. Obrigada, viu, Elisa? Ângela, eu que agradeço o convite, acho que é uma oportunidade muito importante, né, de falar com todo mundo. Eu tenho feito, assim, um esforço muito grande, tanto eu quanto todos os servidores da agência, para a gente manter esse diálogo aberto, sabe? Que eu acho que é muito importante. Então, é um prazer estar aqui para a gente debater esse tema que está no top um, né, dos temas Exato. movimentados do setor. Elisa, olha, a live já está com bastante gente. Eu sempre costumo perguntar aqui para o nosso convidado para ele falar um pouquinho da trajetória pessoal e profissional. Você que é a segunda mulher em 21 anos assumindo o cargo de diretora da ANEL, que legal, e já passou pelo MME também. Você pode contar um pouquinho aí para os nossos convidados quem é a Elisa? Posso contar. A Elisa é uma pessoa muito curiosa, né? Então, quando eu estava fazendo minha faculdade, me formei em análise de sistemas, né? E trabalhava na CELG, que hoje é a Enel Aham. Goiás. Eu sempre fui muito inconformada, muito curiosa, então eu queria aprender mais, saber mais. Então eu passei um bom tempo na CELG, né? Eu passei 4 anos, acho que foram 4 anos na CELG e aprendi muito lá. Na verdade, meu pai, ele é engenheiro eletricista, né? E ele trabalhou a vida inteira na CELG. Então, é de uma certa. Opa, a Elisa travou. Travou, agora voltou. Eu tô carregando o celular, porque ele tá com pouca bateria, aí eu tenho que ficar segurando aqui. Tá, mas, Mas então meu pai sempre trabalhou lá na CELG a vida toda, engenheiro eletricista. Acho que então eu sempre tive o pezinho no setor elétrico, né, desde criança. Os meus amigos, filhos dos amigos do meu pai também, então era toda aquela turma ali em volta do setor elétrico, né? Então, fui trabalhar na CELG quando estava na faculdade, e aí, curiosa que sou, não me contive apenas com trabalho com a faculdade, resolvi fazer mestrado e doutorado, né, na área. Aí fui para a Unicamp, cheguei lá em Campinas, com aquela visão de distribuição, né? E aí comecei a ver o universo maior que é o setor elétrico, né? E trabalhei especificamente com leilão, tanto no mestrado quanto no doutorado. É claro que a gente aprende uma série de coisas, né? Eu estou tentando segurar uhum. aqui, por isso que está meio. Não, fica A tranquila, gente eu tô te aprende. ouvindo bem. Pode. Legal. Então a gente aprende muitas coisas. Então eu tive que passar por toda a parte de comercialização de energia elétrica para me especializar em leilão. E aí, quando eu concluí o meu doutorado, foi muito curioso. Eu fiz uma apresentação aqui na ANEL da minha tese. E aí apresentei, algumas pessoas assistiram, e no dia seguinte, a Marisete, que é a secretária executiva, que na época era chefe da assessoria econômica,
comentou que estava precisando de alguém especialista em leilão. E aí, na época, o diretor Tiago falou assim, olha, teve uma garota que veio aqui e apresentou um trabalho na área, você não quer conversar com ela? E aí foi assim, aí mandei meu currículo para a Marisete, ela e a Agnes gostaram do meu perfil e fui trabalhar com leilão lá no Ministério, na assessoria econômica. E é claro que não ficou só em leilão, né? Porque o Ministério é muito amplo, então ali foi uma bela de uma escola para mim. Então, aprendi muito, fiquei por lá por 4 anos. E agora eu tô aqui na ANEEL, já tem 1 ano e meio que eu tô aqui, aprendendo pra caramba. Mas acho que esse processo específico da conta Covid é um dos processos mais importantes, né, que foram sorteados para mim até o dia de hoje. Não que os outros não sejam importantes, mas que esse tem uma repercussão muito grande, né? Com certeza. A agenda zero do setor, né, está sendo a conta Covid, afeta todos os agentes. E que legal. Exatamente. Aí estamos aqui, né, como regulador agora. E vamos seguir aqui por mais 2 anos, né? Com muitos desafios. Ótimo, Elisa. Até esse primeiro ponto principal da nossa conversa é a questão da conta Covid. Eu quero parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. Logo saiu o decreto, 1 semana depois já abriu a audiência. Vocês estão trabalhando aí o tempo todo. Eu imagino que final de semana não teve, né, dessa vez. E o mercado recebeu muito bem. Eu acho que eu nunca vi uma nota técnica assinada por tanta gente da ANEEL. Então, assim, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Como é que foi a construção dessa minuta de resolução? Como é que foi esse trabalho desenvolvido? Ainda mais nesse período que está todo mundo de home office. Eu sei que você está agora na ANEEL, mas assim, a maioria das pessoas estão trabalhando de casa. Como é que foi esse processo? Chegar no montante, as discussões aí nas áreas técnicas? Bom, acho que esse processo a gente só conseguiu abrir essa consulta pública porque a gente tem uma equipe aqui na agência que é incrível. Assim, a cada dia que passa eu me surpreendo mais e mais e mais com os servidores aqui da agência. Porque é uma capacidade de construção, de criatividade, de inovação que essas pessoas têm. São pessoas são automotivadas, sabe? Muito comprometidas. Pessoas que estiveram disponíveis para esse processo 24 horas, 7 dias por semana. Então, assim, esse não foi o único final de semana que nós não tivemos, né? Os anteriores também não tivemos. E tá todo mundo muito bem-humorado, todo mundo com muito otimismo, sabe? E, assim, muito comprometimento, porque a gente está fazendo alguma coisa para o setor elétrico, mas as consequências, a extensão disso é para o país, né? Exato. Então a gente está de fato com o espírito de servir ao público. E eu acho que isso é o principal, sabe? Exato. Até o que diferencia assim, um pouco da crise que teve lá em 2014, porque não é algo que está restrito para o setor elétrico, né? O setor elétrico é um dos setores que está sendo atingido por uma crise que é global. Exatamente. E até desse montante que vocês definiram lá na última reunião, isso aí seria uma ajuda financeira até dezembro ou é só uma primeira operação? Como é que ficou essa questão? Bom, os valores que foram apresentados para abertura de audiência pública, para consulta pública, são valores estimados, né? Claro que ao final da consulta a gente vai ter uma estimativa também diferente, né? Do que foi na abertura da consulta pública. Esses valores, eles são para fazer frente tanto à inadimplência quanto à redução de carga, né, das distribuidoras. E aqui tem uma coisa importante para falar, Ângela, que a gente está falando sempre em distribuidora, mas essa operação de crédito, ela é além da distribuidora, é uma operação para o setor, né? Então, a nossa intenção é que a gente consiga estancar o problema ainda nas distribuidoras para que isso não siga para os demais segmentos, né? Então, assim, é importante dizer que essa não é uma ajuda para as distribuidoras, é uma solução estrutural para o setor elétrico, né? E os valores vão mudar, porque as contribuições vão vir
e a gente vai mudar o modelo, provavelmente. Já vieram algumas contribuições. Olha, o modelo precisa de algum aprimoramento aqui. Então, a gente vai esperar o que vai vir aí de contribuição para a gente saber exatamente o número para a operação como um todo. Exato. E a gente, quando recebeu aí a minuta de resolução, a gente até fez uma reunião com os nossos associados e surgiram algumas questões que eu queria conversar com você, né? Lembrando assim que o Mercado Livre está dando a sua contribuição, também está fazendo parte da solução. A gente tem sido bem impactado com a questão da crise, né? A gente está estimando o número aí de 5 bilhões anuais. É, falando aqui um pouquinho do consumidor livre atual. Como que a agência está trabalhando para assegurar que vai ter a correta alocação dos custos, né, proporcionais aos benefícios, que não vai ter subsídio cruzado entre os agentes, nem entre os ambientes de contratação? Como é que o estudo está sendo feito nessa direção? Bom, então vamos lá. Acho que aqui são dois pontos que a gente pode tratar, né? Como é que fica o consumidor livre e a questão dos subsídios, né? Acho que, de modo geral, o que a gente tem ouvido aí, inclusive nas lives e do mercado como todo, é que o ambiente de contratação livre, ele tem conseguido, de alguma maneira, gerenciar os impactos da crise, né? E em relação especificamente à conta Covid, essa operação de crédito, ela tende a beneficiar os consumidores livres atuais, né? No que se refere aos custos que poderão ser cobertos pela captação de recurso, né? Em relação à questão do subsídio cruzado, a agência ela tem assim total, ela tem toda essa preocupação para que a gente não faça esses subsídios cruzados, né? Porque a gente entende que cada um tem que pagar aquilo que entender como sua devida conta, né? Essa é uma preocupação, a gente não vai permitir que ocorra subsídio cruzado nessa operação, né? Esse é um princípio norteador da agência, né? Os encargos da conta Covid, eles serão feitos por meio de alocação nas componentes de TURG e de TE, né? Proporcionalmente à estrutura dos ativos regulatórios que tendem a lastrear essa operação. E com isso a gente tende a evitar o subsídio cruzado, né? Os encargos, dessa forma, eles vão refletir benefícios auferidos por cada ambiente, o ACR na sua proporção e o livre na sua proporção. Eu não tenho dúvida, a gente está trabalhando para fazer uma alocação justa e, como resultado, não ter esses subsídios cruzados. É uma preocupação da agência também. Pois é, porque eu até fiquei com uma outra dúvida em relação à situação do consumidor livre que está migrando. Porque do momento que ele faz a formalização, né, do pedido da migração até a efetiva migração, a gente tem um prazo ali que é para adequação do sistema de medição, adesão à CCE. E aí eu vou até aqui citar uns exemplos para a gente tentar trazer uma explicação. Imagina um consumidor que formalizou, né, esse pedido de migração antes da publicação da MP, vamos lá, 9 de março. E ele conseguiu migrar efetivamente lá, dia 1º de outubro. A gente entende que ele não vai carregar os custos da conta Covid. Agora, um consumidor que formalizou isso no dia 9 de abril, já um dia depois da publicação da MP. Mas a migração efetiva aconteceu ali no dia 1º de outubro. Ele carregaria ali os custos proporcionais até o dia 30 de setembro, né, que é quando ele ainda estava no ambiente cativo. Como que a agência vai conseguir estudar ou orientar nessa situação do consumidor migrante para que ele pague os custos proporcionais enquanto ele estava no ambiente cativo, não carregue custo a mais com ele? Ângela, a medida provisória, ela definiu que os consumidores do ACR que optarem por essa migração, eles arcarão com os custos remanescentes, né, dessa operação. Então, isso já foi definido na medida provisória 950. E aí veio o decreto, né, que é o 10.350 que a gente está regulamentando agora. Quando ele regulamentou a medida provisória, ele reforçou esse comando legal da medida provisória, né? Reafirmando que esses consumidores que optarem pela migração, eles permanecem obrigados a pagar essas cotas específicas de CDE. Né? O decreto, ele definiu que esse comando ele vai se aplicar
para quem se formalizar a partir de 8 de abril, que é a data da publicação da própria MP. Então, de acordo com os comandos da MP e do decreto, o consumidor que faz essa denúncia, né, do contrato no dia seguinte, ou mesmo no dia seguinte, daqui um mês, daqui 2 meses, ele permanecerá obrigado a pagar essas cotas da Covid, independentemente da data efetiva de migração. Né? A minuta de resolução, ela foi disponibilizada para consulta pública, seguindo e alinhada tanto com a MP quanto com o decreto. Né? A gente está trabalhando em especificação, né, do instrumento pelo qual se dará esse recolhimento das cotas do encargo. Na minuta de norma, a gente está oferecendo para escrutínio da sociedade, a gente propôs que esse instrumento seja o CUSD, né? E nesse sentido, tanto em relação a quem denunciou e em relação à forma de fazer, que é pelo CUSD, essas discussões foram iniciadas assim, e a gente vai aguardar as contribuições para a gente ter uma maior clareza de como encaminhar esse tema. Certo? E até nessa questão da denúncia, uma outra dúvida que eu fiquei também. A gente entende ali, de acordo com a resolução 376, que seria a formalização da denúncia com a distribuidora. É isso mesmo que vocês estão entendendo? Sim. É isso, né? Não, é isso mesmo. A formalização é o comunicado dessa opção, né? De migração para o agente de distribuição. Então, todos aqueles que fizerem esse comunicado às distribuidoras da opção de migração, eles já vão permanecer com a obrigação de pagamento dos encargos. Então, sim, a formalização é a própria denúncia dos consumidores, a distribuidora. Ah, não, legal. Tem um outro ponto ali que ficou uma dúvida do que está lá no decreto e o que saiu na minuta da resolução, que é em relação ao termo de aceite das distribuidoras. Ali no decreto, a gente vê que a distribuidora tem que abrir mão, né? Não pode reduzir os contratos de compra e venda de energia. Mas quando a gente lê ali na minuta da resolução, fala dos CCARs especificamente. Como que vai uniformizar essa questão? Porque na medida que a gente acaba especificando ali nos CCARs, acaba gerando uma insegurança jurídica que você não inclui ali os contratos negociados bilateralmente. Como é que vocês estão enxergando esse ponto? Não, de fato, você tem razão, né? A minuta desse termo de aceitação que foi submetido à consulta pública, ele abordou como condição, né, essa vedação para suspensão ou redução de contratos regulados, em específicos os próprios CCARs, mas em reuniões que a gente tem realizado durante esse período de consulta pública, né, que foi durante essa semana que passou, e o dia de hoje, a gente recebeu já alguns feedbacks, né, e contribuições no sentido para ampliar esse comando normativo para a gente estender essas restrições aos contratos bilaterais. A gente está esperando que a gente receba contribuições relacionadas a esse tema, né? E que sejam propostas bem fundamentadas para a gente permitir essa ampliação e as avaliações que já foram feitas. É importante eu dizer aqui que a gente fez um trabalho muito intenso, né? E foi um trabalho de uma semana, né? E a gente teve profundidade em vários aspectos dessa normatização, mas humildemente eu reconheço que a gente tem uma versão inicial e que a participação da sociedade vai apontar essas melhorias que precisam ser feitas. E é importante dizer também, Ângela, que a gente está comprometido, né, para apresentar uma versão final de norma que reflita todos os esforços feitos da ANEEL, né? Mas as contribuições, elas são muito importantes, né? Porque todos os grupos que podem ser afetados, eles têm o direito de se manifestarem e com essa manifestação a gente consegue um texto mais adequado. E isso não é diferente nesse contexto dos contratos bilaterais, no termo de aceitação. Ah, que legal, Elisa. Parabéns aí pelo esforço e ficamos aí felizes com o retorno. Um outro ponto também que surgiu uma questão foi sobre o parcelamento, o diferimento do faturamento da demanda do grupo A. Então, assim, tem esse espaço para negociação. Você está me ouvindo? Tá.
Agora sim, é que eu tive que ligar aqui de novo na bateria e aí eu acho que ele travou um pouquinho. Ah, tá. Só para também te deixar tranquila, a live dura só 1 hora, então eu tô até aqui controlando o tempo, porque acaba cortando depois. E avisando pro pessoal que eu já vi que perguntou, a live fica assim gravada depois, gente, lá no YouTube e no nosso Instagram também. Então, sobre o parcelamento e o diferimento do faturamento do grupo A. A gente viu essa oportunidade aí na minuta de resolução e eu queria entender como é que a ANEL vai garantir que tenha coerência e tenha isonomia nas negociações entre as distribuidoras e os consumidores. Como é que vocês estão vendo essa questão? Se vai ter alguma orientação da agência nesse sentido? Em relação ao grupo A, bom, a gente teve uma reunião de diretoria, não me lembro, acho que foram há 2 semanas atrás ou 3 semanas, minha memória não me deixa lembrar isso aqui, mas foi recentemente, em que a gente discutiu e a gente entendeu, enquanto colegiado, que as próprias negociações deveriam ser bilaterais entre a distribuidora e os consumidores do grupo A. O que acontece é que o decreto ele previu que a conta Covid poderia cobrir esses diferimentos dos consumidores do grupo A. Então, a gente está tentando fazer uma estimativa, fizemos uma estimativa de cálculo do que poderia ser esse valor do grupo A, especificamente, a gente considerou um cenário bem otimista, né? Em relação a esses diferimentos para chegar num valor que seja conservador, caso todos os consumidores do grupo A queiram fazer esses diferimentos. Então, essa negociação ela tem que ser feita diretamente com a distribuidora na hora de fazer o próprio informação de valores, né, que ela tem que fazer para a gente encaminhar para junto com o termo de aceitação, ela tem que falar os valores de cada uma das rubricas que ela faz jus, né? E então, aí, a partir disso, a gente tem o valor total do empréstimo. E aí ela vai fazer vai ter direito aos recebimentos, mesmo com essa estimativa feita pela própria distribuidora. E também vai permanecer ali, resguardar que os associados da CCE não arcarão com custos da conta Covid, isso daí também Sim, permanece esse entendimento? sim, permanece. Isso aí foi feito quando da conta CR, e a Exato. gente tem que permanecer porque a CCE ela é gestora da conta, né? Os associados têm que, de fato, se manterem resguardados, né? De qualquer problema em relação à conta Covid. Isso está mantido, sim. Maravilha, Elisa. E sobre os próximos passos da construção dessa conta, não sei se talvez esteja muito claro aí para todo mundo que está assistindo a gente, o que que vai acontecer a partir de agora? Hoje está fechando aí o prazo de contribuições para consulta pública. O que que vai acontecer agora? Então, agora a gente ainda tem poucas contribuições, né? A maior parte das contribuições começam a chegar às 11 horas e 59 minutos do dia de hoje. Então, a partir de amanhã, a gente começa um trabalho muito intenso aqui na agência, que é de avaliação dessas contribuições. E não é só isso, né? A gente tem vários outros aspectos a discutir com todos os envolvidos. Então, teremos que voltar a discutir com os agentes envolvidos, distribuidoras, consumidores livres, todos aqueles que vêm pedir agenda para a gente tentar incluir e compreender as próprias contribuições que virão, né? Então, é uma semana aí de muito trabalho, né? Em relação a cronograma, é difícil eu dizer, porque vai depender muito do nível das contribuições que vierem. Então, se nós tivermos contribuições que sejam fáceis de acatar ou negar, ou a gente consegue fazer isso o quanto antes. A nossa perspectiva é que a gente consiga fechar todos os aspectos, inclusive da própria operação, até o final de junho. Hum. Então, o quanto antes a gente fizer o fechamento da CP, melhor é, porque depois disso ainda tem um prazo para a distribuidora fazer o termo de aceite, informar os valores, o banco fazer as suas operações, a CCE fazer a gestão da conta.
Então, a gente ainda continua com um cronograma bem apertado. Até na última reunião de diretoria veio à tona essa questão da discussão de eventual reequilíbrio econômico-financeiro, né, das concessões de distribuição. É, você até comentou sobre a possibilidade de uma segunda fase dessa consulta pública. Como é que está sendo tratado esse ponto especificamente? Vai ter essa segunda fase? Essa, Como que vão ser esses sim, próximos passos? essa segunda fase, ela não só foi discutida, como ela constou do dispositivo, né? Foi uma determinação para que as áreas já começassem a fazer os estudos para que a gente abra essa segunda fase, né? Uhum. Então, isso aqui já foi ponto pacífico dentro da diretoria quando da votação da matéria, né, para abertura de audiência pública. A agência, ela é sensível, né? A agência entende as necessidades das distribuidoras em relação ao econômico. O que acontece é que a gente tem níveis de maturidades diferentes em relação ao econômico e ao financeiro. A conta Covid ela vem para tratar um aspecto exclusivamente financeiro, Uhum. né? E quando a gente fala que vai tratar o econômico num segundo momento, é justamente para a gente pegar essa maturidade que o financeiro já teve desde a construção do decreto, que a gente vem discutindo, debatendo, e o econômico não. O econômico a gente precisa de um estudo ampliado. E a segunda fase vem nesse sentido. Quais são os critérios que a gente precisa amadurecer para poder fazer essa avaliação? E aqui significa o seguinte, essa segunda fase. Quais são os critérios? Porque o econômico, que seria essa RTE, Uhum. o processo já existe dentro da agência. A empresa deve fazer uma solicitação, a ANEEL deve avaliar, identificar o nexo de causalidade. Então, essa segunda fase, ela vem para dizer quais são os critérios que serão usados quando alguma empresa entrar com pedido de RTE. Então, a ANEEL tem sensibilidade, a gente sabe que é um momento atípico e a gente não poderia simplesmente não tratar desse tema, mesmo que de uma maneira tímida, né? Uhum. Assim, uma sinalização não tão agressiva nesse momento, porque a gente precisa de ter mais maturidade para levar o tema adiante, mas eu acho que já é um grande passo. Ah, maravilha. E até um tema aí que está bastante correlato, que é a medida provisória 950, que está ali no Congresso. A gente teve uma reunião com o deputado Léo Moraes, que é o relator ali da matéria da Câmara. Ele até comentou de reuniões com a ANEEL e com o Ministério essa semana para discutir a matéria e, enfim, produzir o relatório. Eu queria entender como é que está esse diálogo da agência com o relator, quais os pleitos que estão sendo defendidos na MP, como que está funcionando isso. Então, a gente está bem atento e a gente está acompanhando bem essa tramitação da MP no Congresso, né? A gente são várias as emendas que tem nessa MP, acho que cerca de Só 180 180. emendas, 180. E a MP 950, ela tratou de três aspectos. Ela tratou da ampliação do desconto da tarifa social, né, e desse aporte do Tesouro para fazer esse custeio. Também do aspecto dessa operação, né, de crédito, que a gente está tratando agora, e a determinação da migração do consumidor livre, né? E dentre esses três eixos, as emendas mais numerosas vão no sentido de ampliar essas condições dos descontos, né? Exato. Rol de consumidores, período de aplicação, faixa de consumo, entre outros, né? Também tem proposta quanto ao universo de pagadores e das fontes de recursos, né, para custear a operação financeira. E acho que no tema que mais interessa esse grupo, né, dos consumidores livres, que a gente fala agora, existe também uma proposta que busca impedir o pagamento de encargo, né, para os consumidores que migrarem do ambiente livre, né, para o ambiente livre. Então, a ANEL ela tem avaliado essas propostas, né, especialmente quanto aos riscos que cada uma delas pode oferecer, né, para poder subsidiar adequadamente o Congresso, né? Então, é nesse sentido que a agência está trabalhando, está avaliando com cuidado todas elas, para a gente conseguir dar o maior apoio para o legislador. Exato, né? Porque assim, enquanto o mercado que está já sofrendo os impactos dessa crise, e a gente
vai participar, está participando já da solução, mas a gente preza muito pela correta alocação dos custos, né, proporcionais aos benefícios que estão sendo oferidos. E então Exatamente. a gente imagina que essa discussão vai avançar aí no Congresso nos próximos dias, a gente também está atento. Isso aí puxa para uma outra agenda que também está lá no Congresso, que é a de modernização do setor elétrico. E eu até tinha lido o seu artigo lá para o Valor, que você publicou em abril. Você até comenta do projeto de lei o 232, que é o que está mais avançado ali na tramitação, enxerga como uma oportunidade para o setor mesmo sair da crise e o país recuperar o desenvolvimento dele. Então, como que você está enxergando essa pauta da modernização? O que que ainda é possível esperar esse ano? Como que a agência está trabalhando nessa questão? Esse é um ponto muito importante para o setor elétrico, né? Eu tenho repetido isso em todos os debates que eu tenho participado desde o início da pandemia, né? Da importância da modernização do setor elétrico, né? A ANEEL ela tem tido uma atuação preventiva, né? Ela está resolvendo essas medidas urgentes, né, para esse problema da pandemia e está fazendo isso de forma muito cuidadosa, né, para a gente não comprometer o futuro, que é justamente a modernização. A gente tem que fazer todas as medidas para a gente não ter um day after aí ruim, né? A gente tem que fazer isso tudo com muito cuidado. Então, todas as soluções que a gente tem tentado propor agora, o que a gente está propondo, a gente vai com essa perspectiva de deixar o setor arrumado para essas medidas de modernização que vão vir. Né? Sobre essas ações de modernização, né, especialmente o que está ali no PL 232, que eu tive a oportunidade de fazer parte da construção, ainda quando era CP33, lá no Ministério de Minas e Energia, eu acredito que esse projeto ele pode atuar, sim, como potencializador dessas soluções disruptivas, né, que vão ajudar muito o setor elétrico, né? Tudo que a gente estava precisando antes da pandemia era a nossa agenda número um, né? Tratar da modernização, né? De várias as medidas que estão lá, a gente pode destacar algumas, né? Existe a possibilidade da cobrança da tarifa binômia. São tantos aspectos que a gente tem para tratar aqui como modernização do setor elétrico, né? A gente pode falar da separação da demanda e da energia, né? A tarifa binômia vem nesse sentido de colaborar, a abertura total do mercado, né? Contratar de forma segregada lastro e energia, né? Redução do subsídio tarifário, esse é um tema que a gente tenta enfrentar há muitos anos, né? Então, são várias as medidas que dentro da modernização a gente tem que continuar pensando, né? Essas que eu citei são só algumas das medidas que visam trazer algum tipo de equilíbrio para o setor elétrico para a gente tentar organizar a casa, né? Porque, assim, existem questões que já causavam desequilíbrio mesmo antes da pandemia. E a gente tem que pensar nisso, né? E usar essa oportunidade que a gente tem de revisitar essas questões por causa da pandemia para melhorar para o futuro, né? Eu acho que é isso. Agora, muita coisa depende mesmo do legislativo e do poder concedente, né? Mas, de toda forma, a ANEEL está preparada para regulamentar assim que essas medidas sejam aprovadas. Elisa, eu já fui avisada aqui algumas vezes que o seu tempo está corrido, que a gente vai precisar encerrar, porque surgiu uma agenda de última hora. Então, pessoal, a gente já tá. A Elisa já foi super gentil de ceder um tempinho hoje, que já está um dia super cheio. E eu queria partir para as considerações finais, até se você puder falar um pouquinho do que a gente ainda pode esperar da agenda da ANEEL para 2020. Tentei roubar um pouquinho mais do seu tempo, mas eu vou te liberar aí, que eu sei que hoje está difícil. Olha, a ANEEL, ela tem uma agenda regulatória de 2020, 2021 muito audaciosa, né? E aí veio a pandemia e bagunçou um pouquinho, né? Tudo isso. As prioridades mudaram. Mas a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem as questões de revisitar o mecanismo de realocação de energia, que é o MRE, tem a questão de simplificação de projeto básico de PCH, tem a norma de micro e mini geração distribuída. Assim, o que não falta é desafio na agência, né?
fora todo o nosso trabalho ordinário, que são os reposicionamentos tarifários, que são a cada aniversário das distribuidoras, a gente tem que fazer todas essas revisões. A gente tem uma agenda de fiscalização muito intensa, né? Então, a gente está seguindo, ampliando e melhorando a qualidade de prestação de serviço. A gente tem muita coisa para fazer aqui na agência e a gente não está deixando isso de lado, não, por causa da pandemia. As áreas, as superintendências estão focadas nos seus trabalhos, no cumprimento da agenda regulatória, né, que foi uma agenda regulatória muito extensa, muitos itens, são 110 itens, se eu não me engano, na agenda regulatória, uns prioritários, outros nem tanto, mas a gente está tentando seguir a agenda, tentar cumprir o cronograma, né? A agência, ela tem sido muito diligente, eu acredito, assim, com tudo que tem acontecido. Mesmo com a pandemia, com o isolamento social, a gente não perdeu sequer um dia de audiência de reunião pública, né? Assim, até com esses processos importantes para resolver o problema da pandemia, as pautas continuam como estavam antes da pandemia, a gente tem tocado os processos. Então, tem aqui um esforço muito grande, não só da diretoria, mas das áreas, né? Porque os processos surgem nas áreas e sobem para a gente. Então, a ANEEL, ela tá se saindo bem, pelo Muito menos bem, eu na minha diria, visão. viu? Eu quero parabenizar, eu tenho certeza que essa é a percepção também de todos os associados da Abracel, do mercado como um todo. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, parabéns pela condução aí no processo. Quero até, o pessoal está elogiando a live, nosso presidente, Ricardo Lisboa. Obrigada, Elisa, por participar da live da Abracel. Bernardo, sucesso nos trabalhos, diretora. Obrigada pelas explicações. A Joy, a Camila Maia da Megawatt, parabenizando. O pessoal da Beoli assistiu também, a Elbia, o Sandra, a Camila. Então, para esse pessoal que gostou bastante da live, eu quero agradecer muito, Elisa, você ter participado. Sei que hoje está um dia muito difícil, vocês estão com uma agenda aí complicada e mesmo assim É estão verdade. levando muito bem. Então, brigadíssima por ter participado, por ter cedido um tempinho aqui para a gente, viu? Angela, eu que agradeço. Obrigada por essa oportunidade de falar. Eu tô falando tão acelerada porque esse é o ritmo que eu tô assim, desde que esse processo foi distribuído para mim. Então a gente fica num ritmo assim, acelerado. Mas eu agradeço. Foi um prazer falar aqui com você. Passou super rápido, nem vi o tempo Tempo passar. voa. Mas aí o E, pessoal, e é Angela, a isso. Elisa precisa sair. Não, mas tudo bem, foi ótimo. Conseguimos esclarecer alguns pontos que a gente estava em dúvida. E brigadíssimo. E a Abracel está sempre de portas abertas, viu? Igualmente, a Anel também. E vamos continuar prestigiando o diálogo. Vamos sim. Obrigada, Elisa. Um abraço. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau. Obrigada, pessoal, que acompanhou a gente. A live vai ficar gravada.